Boa noite. Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre João Batista. Aquele que Isaías diz, voz do que clama no deserto. Endireitai os caminhos do Senhor. Endireitai suas veredas. Então João Batista veio para consertar os caminhos tortuosos, do povo hebreu. E aqui no capítulo 3 diz assim, 3 de Lucas. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia e Herodes tetrarca da Galileia e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás, sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Olha o título de João, filho de Zacarias. Os outros eram presidentes, tetrarca. Tetrarca era aquele que tinha por responsabilidade a quarta parte de alguma coisa. Então, é interessante, né? E aí, João percorreu toda a terra do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Pois bem, eu lendo isso aqui, eu fiquei pensando, meu Deus, que interessante, porque o Evangelho hoje, eles estão banalizando o Evangelho. E aí mostram certas cenas assim, dizendo, sabe, como o Evangelho está sendo proclamado. E aí, quando uma das celebridades tem uma experiência com Jesus, ou tem uma experiência, com Jesus, que nem todos são de verdade, porque eu já vi famoso, celebridade, trombeteando a sua conversão e daí poucos meses desiste, sai, não era aquilo que ele queria. Então, eu vendo isso aqui, eu fiquei pensando, porque as pessoas, por que a celebridade, o povo tem que trombetear? Ué, não tem ninguém melhor do que ninguém. Deus não faz acepção de pessoas. E um texto da Bíblia que diz que ele veio para os pobres. Não é para os pobres de espírito, não. Lá no Sermão do Monte tem uma parte que fala sobre os pobres de espírito, aqueles que se humilham diante de Deus, sabe que tudo vem de Deus, não é? Mas essa coisa de o Evangelho do Senhor para os pobres, sabe por quê? Porque os ricos, a segurança deles está na riqueza. E eles acham que não precisam de Deus. Não é assim? E aí, lendo aqui, eu achei interessante pelo seguinte, porque logo em seguida, no capítulo 14 de Mateus, a gente vê
narra-se a decapitação de João Batista. Era um homem que veio preparar os caminhos do Senhor, pregou no deserto, era um homem de Deus, um profeta de Deus. E aí, João Batista, sendo assim um homem de Deus, que a preocupação dele era proclamar mesmo o Evangelho, que ele começou assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus estava trazendo o reino dos céus, né? O Evangelho do reino dos céus. E aí, hoje, a questão está diferente, sabe? As pessoas falam de Jesus, sabe? Mas querendo só benesses, só querendo benesses. Muita gente, a maioria, viu? Que fica correndo atrás de Jesus porque para ficar mais rico, sabe? A gente vê uns testemunhos, a gente ouve uns testemunhos muito equivocados. E aí, esse João Batista que veio para endireitar os caminhos do Senhor, que pregou no deserto, que foi um homem de Deus mesmo, ele não fez nenhum milagre. Ele não veio para fazer milagre. Ele veio para proclamar o Evangelho do Reino, sabe? E aí ele... O que acontece? Aqui no capítulo 14 de Mateus, narra a decapitação de João Batista, porque uma enteada de Herodes dança no dia da festa, do aniversário dele, e ele ficou obcecado por ela. E chamou e disse para ela que ele daria todo o reino dele, daria a ela o que ela pedisse. E ele prometeu com juramento, né, que daria tudo o que ela pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Porque João Batista era contra a Herodias, né? Que é a mulher de Herodes. Ele era contra o casamento de Herodias com Herodes. Porque ela era casada com Filipe. E ele disse a ele que ele não era lícito ele possuir a mulher do seu irmão. João Batista falou isso. Então, por vingança, a mãe da menina, da Salomé, a filha de Herodias, pediu a cabeça de João Batista no prato. Não é? Eu já li um livro muito interessante, que chama, o nome do livro é Se Elas Pudessem Falar. Aí, no caso de Herodias, fala-se assim, que no dia que João foi decapitado, quem perdeu a cabeça foi ela. Porque não deve ter sido fácil, o pecado acusando, não é? E aí, o que me chamou a atenção nisso foi isso, que as pessoas pensam que o Evangelho é brincadeira. Não é. O Evangelho é para a salvação daquele que crê. É para levar de volta ao Pai aquele que se havia perdido. Então, quando a pessoa tem consciência de que ela é pecadora, aí ela busca a salvação em Jesus Cristo. Mas ela precisa ter consciência da sua pecaminosidade.
não é? Porque alguns vêm a Jesus achando que estão fazendo favor a Ele. Meu Deus, meu Deus. É muito sério. Ele, Jesus, é quem nos delega esse favor de filho de Deus, esse direito de filho de Deus, quando recebemos a salvação que vem da crucificação dele no Calvário. Entendeu? Então, o favor, a graça de Deus é um favor imerecido. Ninguém merece. Ninguém na vida mereceu a salvação. Ninguém. É graça, não é por mérito nenhum. Porque se fosse por mérito, se fosse as pessoas muito ricas poderiam fazer e acontecer, né? E a salvação viria pelo mérito. E não é pelo mérito. Gente, espero ter contribuído com vocês nessa noite de alguma forma. Reflitam nisso. Uma boa noite, em nome do Senhor Jesus.